Hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas com relação ao motor Stirling. Muitas pessoas fizeram algumas perguntas e tinham muitas dúvidas com relação a algumas situações que ocorriam durante a construção e faziam com que o motor viesse a não funcionar. Então aqui eu tenho mais uma versão aqui do motor Stirling. Então a estrutura básica dele é basicamente essa aqui, tá? A única diferença é que eu não estou usando essa latinha de cima, e sim uma estrutura de madeira para facilitar a visualização, até para facilitar a explicação de alguns problemas que podem vir a acontecer. Mas no geral esse motor é igual a esse aqui. Então, uma das primeiras coisas que você deve observar durante a construção é a posição do virabrequim. Então, nesse primeiro pistão aqui, ó, sempre você vai deixar a parte do virabrequim virada para baixo, sempre, sempre, sempre. E esse segundo, que vai estar ligado aqui no pistão de força, você tem duas possibilidades. Ou você deixa virado para frente, né, exatamente a 90 graus com relação a esse aqui, ou deixa virado para trás. Muitas vezes a pessoa monta o motor e antes mesmo de fazer ele funcionar acaba danificando. Por quê? Porque gira para o lado errado, tá? E acaba fazendo uma força contrária ao movimento do próprio motor. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó. Nesse pistão central virado para baixo, se a parte do virabrequim está virada para frente, significa que eu devo girar aqui o volante para frente, tá? Eu não vou girar para trás, certo? Agora, se durante a construção essa parte ficou virada para trás, então quer dizer que o volante deve ser girado para trás, tá? Assim o seu motor vai entrar em funcionamento do modo certo. Se você virar para o lado errado, né, pode não acontecer nada, ou às vezes pode acontecer de entortar o virabrequim. Então aquele ajuste que você já fez inicialmente acaba sendo desfeito e daí o motor não funciona. Outra coisa que é muito importante visualizar é a largura da bexiga, ó. Até que eu deixei solto. Algumas bexigas têm esse gargalo aqui muito fino. Se for muito fino, você vai ter que fazer uma adaptação, como por exemplo aqui, ó. Esse é um caso típico, ó. Essa bexiga não é muito boa para fazer esse diafragma. Então, como esse gargalo era muito fino, durante o movimento não bombeava ar suficiente para fazer o funcionamento correto do motor. Então eu coloquei uma tampinha de refrigerante. Então, com isso eu consigo a quantidade necessária de ar, não importa a bexiga que eu estou utilizando. Outra coisa que a gente deve analisar é, vamos colocar um pouquinho de álcool aqui e visualizar uma situação que é muito importante. Só esperar aquecer um pouquinho. Esse é um procedimento que deve ser feito, ó, a fim de verificar se o pistão interno está funcionando certinho, que às vezes você deixou muito apertado ou muito folgado e não vai funcionar certo. Então, à medida que você vai aquecer a latinha, né, logicamente esperando o tempo necessário, então afastando aqui esse eixo que vai estar ligado nesse pistão de força, ó, se você girar essa tampinha deve pular, ó. Em um momento ela deve subir e outro momento ela deve ser sugada. Se isso não acontecer, quer dizer que o teu pistão interno deve estar com um problema, tá certo? Quer dizer que o espaçamento que você deixou entre a latinha e o pistão é muito grande. Então vejam que esse pistãozinho de força ele tem que pular, ó. Em um momento ele tem que ser lançado para cima e em outro momento ele deve ser sugado para baixo. Agora, outra coisa que você deve prestar atenção. Se durante o movimento a latinha começar a amassar, significa que o calor que você está colocando nela é muito grande. Então, com o passar do tempo, o teu motor vai ser danificado. Então você tem que tomar cuidado com isso também.
Muitas pessoas perguntam se é necessário colocar água nesse motor. Não é necessário. Por quê? Porque a latinha tem um material muito fino, então ela, assim como ela aquece o ar muito rápido, ela também consegue refrigerar. Se você achar interessante, você pode fazer uma adaptação como eu fiz aqui. Colocar um pequeno caninho por dentro, tá? E colocar água. Não é 100% necessário, mas é uma opção para quem quer colocar a água. E tem que tomar cuidado para que essa água não caia, tá? Pelo orifício aqui dessa haste metálica, senão esse bombril que está dentro do pistão aqui, que é o pistão, ele vai acabar enferrujando e o motor vai parar de funcionar. Então vamos ver o funcionamento desse nosso motor. Então aqui eu deixei ele solto só para fazer as explicações. Aqui eu só vou conectar essa rodinha, esse volante aqui, ó, fiz com fibra de vidro. Só fiz um suporte aqui, uma armação para que conseguisse explicar melhor com relação a algumas dúvidas. Então vamos aquecer. Só esperar um tempinho até que a chama aqueça a lata e a lata aqueça o ar que está dentro dela. Então só lembrando mais uma vez que esse motor aqui tem a mesma disposição, a construção é idêntica a esse motor aqui. Só que aqui fica mais fácil de visualizar alguns elementos. Creio que já aqueceu, então vamos ver o funcionamento. Opa, acabou soltando. Deixa eu prender melhor. Então, como vocês podem observar, eu não coloquei a água, tá? Ele funciona legal mesmo sem água. Então espero ter ajudado e esclarecido algumas dúvidas.